Olá, estudantes da segunda série do ensino médio. Neste vídeo vamos falar sobre capitalismo e classes sociais, dois temas clássicos da sociologia desde o seu surgimento. Então, para entender o surgimento da sociologia e esse conceito, a gente tem que voltar um pouquinho na história, passagem do século XIX para o XX, e relembrarmos características da Revolução Industrial, ou seja, aquele momento em que você tem a passagem do sistema mais feudal, o trabalho rural no campo, e a ida das pessoas para as cidades em busca de trabalho nessas novas indústrias, então, que estavam surgindo lá no final do século XIX. Bom, e para falar também de capitalismo, que significa riqueza, é um sistema econômico que se fundamenta, se estrutura na acumulação de riqueza, a gente pode voltar um pouco e entender como que foi o processo anterior. Então, para o capitalismo vigorar como tal, fez-se necessária uma fase anterior de acumulação de capital, ou seja, de riquezas. Como as relações de produção pré-capitalistas existentes eram predominantemente agrícolas, a única forma de se transformar essas relações em capitalistas era através da apropriação da terra pela burguesia. Então, com a total expulsão dos camponeses que lá viviam. E aí a gente vem, então, para essa sociedade mais industrializada, a passagem para o século XX, as indústrias com bastante tecnologia e explorando intensamente também a mão de obra dos trabalhadores. E aí nós temos uma divisão de classes, então capitalismo e classes sociais. O que caracteriza o modo de produção capitalista são as relações assalariadas de produção, o trabalho assalariado. Tais relações baseiam-se na propriedade privada dos meios de produção pela burguesia, e a burguesia possui as fábricas, as terras e a riqueza, todo então esse capital que ela vai investir nas indústrias, então nos meios de produção. E os operários são obrigados a trabalhar para os proprietários do capital. Então aqui nós temos uma figura para a gente lembrar a relação entre salário e lucro, tá? Segundo Karl Marx, o lucro é uma forma disfarçada de explorar o trabalhador. Por quê? Porque o salário do trabalhador, se ele for pago em níveis medianos ou baixos, significa que o lucro da classe burguesa vai aumentar, ok? Então nós temos essa relação de dependência, salário e lucro. Não existe lucro alto sem salários baixos. Estrutura e estratificação social. Esse termo estratificação social ele é muito importante para a sociologia e ele significa camadas. Então, o termo estratificação significa camadas, estratos sociais. Aqui a gente tem representado, então, essas camadas em formato de pirâmide, que é uma boa representação para pensar o capitalismo. Então, estratificação é uma das características da estrutura de uma sociedade que diz respeito à maneira como os grupos são classificados, então, lá nos estratos e camadas sociais. E o modo como ocorre, ou não, ou de maneira fácil ou difícil, né, essa mobilidade de um nível para o outro. Então, a imagem aqui, a gente tem essa pirâmide social do capitalismo. No topo estaria a burguesia e na base a classe trabalhadora, que é sempre maioria. Então, as sociedades capitalistas modernas, né? Em nossa sociedade, as relações e estruturas de apropriação econômica e dominação política vão definir esse lugar de classe, de camada. As classes expressam a forma como as desigualdades se estruturam na sociedade capitalista. Aqui a gente tem uma imagem da favela de Paraisópolis, em São Paulo, e a divisão através de um muro. E ao lado nós temos um condomínio de luxo, de um bairro de classe média alta. Então aqui a gente tem representadas duas classes sociais em uma fotografia recente. Também podemos abordar a desigualdade na sociedade capitalista por meio dessa questão de classes. Então há sempre a predominância de uma classe sobre as demais, que se funda também no quadro de práticas sociais, pois as relações elas vão se alicerçando, né? E vão definindo também questões de dominação econômica, cultural, ideológica e política. Então, tratar dessa temática de classes sociais deve ser algo que devemos levar em conta, então, não apenas o acesso à riqueza, mas também a posição
política, representação que as pessoas têm ou não na sociedade. Então, nesse vídeo, nós falamos sobre capitalismo e classes sociais. Eu espero que vocês tenham gostado e até breve.